Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando o capítulo 20, versículo 3, o ponto 8, a cidade de Jerusalém no milênio. Então, o Apocalipse fala sobre o milênio, porém, o livro que dá mais detalhes sobre o milênio é o livro do profeta Isaías. Então, eu vou pegar alguns destaques aqui do que Isaías fala sobre a cidade de Jerusalém e sobre Israel durante o milênio. Bom, lembre-se que nós estudamos tópicos anteriores da grande tribulação, aqui nós estamos estudando o milênio, o início do milênio, ok? Esse início de milênio, ele sucedeu um período de uma guerra terrível, que Jerusalém de alguma maneira foi atingida, e as nações acabaram acreditando na proposta do anticristo, mas perderam a batalha, e agora está sendo implantado um reino onde Jesus governa o mundo através de Israel, através de Jerusalém. E como eu disse para vocês, o ciclo da vida vai continuar. A princípio, as nações certamente estarão num período de revolta, foram derrotadas, tá ok? Foram vencidas, mas na sequência do reino, elas verão que o reino de Jesus é um reino justo e que elas estarão vivendo muito bem durante o milênio. E a descrição que nós vimos no capítulo 2, Isaías vê a vida melhorando, a terra melhorando, os rios melhorando, a inteligência do homem melhorando. Isaías viu tudo isso no capítulo 32. Bom, agora vamos falar sobre Jerusalém. O comentário diz: durante o milênio, o desenvolvimento de Israel será muito superior ao desenvolvimento de outras nações. Jerusalém será a capital do mundo. Pausa para explicar a vocês. Veja a profecia que nós temos diante de nós. A nossa geração viu Israel se desenvolver, ok? Como eu comecei a acompanhar a história na década de 70, Israel vivia ali cercado em dificuldade, veio a década de 80, 90, olha, no ano de 2013, Israel se tornou a potência número 1 do mundo em termos de inovação tecnológica. E eu digo, inovação tecnológica, o fato de Israel ser a potência número 1, ter ultrapassado os Estados Unidos, significa que Israel vai dominar o mundo no futuro. Porque a inovação tecnológica é tudo. A tecnologia sempre domina, significa aquele que tem a maior capacidade de inovação tecnológica, numa ilustração, ele vai estar lutando contra tiradeiras, estando ele com uma metralhadora na mão, dizendo o seguinte: ele vai ter sempre uma arma superior. Ele vai ter sempre uma arma superior, porque ele é o líder da inovação tecnológica. Okay? E a inovação tecnológica, cada dia, ela está dando uma nova arma, uma arma mais potente para as pessoas. Então, Israel, ele será o líder do mundo. Comparei aqui na questão de arma. Mas a inovação tecnológica, Israel, ele fez trabalhos aí ligados à Covid, ao desenvolvimento de tecnologias para o Covid, e tem desenvolvido tecnologias para câncer. Então, são diversos exemplos. Ou seja, Israel, ele será abençoado por Deus. Essa é uma promessa de Deus a Abraão, e essa promessa vai se cumprir. Quando Israel se converter, aquela visão de Isaías no capítulo 32, em que ele vê as nações e todos se tornando mais inteligente, o homem tolo, imprudente, se tornando sábio, com Israel isso vai acontecer de maneira especial, porque eles se convertem de maneira especial. É a profecia. O apóstolo Paulo disse: se a queda deles já trouxe bênção para os gentios, muito mais quando eles forem reenxertados, ok? Então, durante o milênio, Jerusalém será a capital do mundo. Israel será o centro tecnológico mais avançado do mundo para todas as questões de saúde, tudo. E vocês sabem que isso também traz já muita riqueza. E se o ciclo da vida vai continuar, tá bom? A riqueza
será importante também para esse país mais poderoso. Israel não será o líder só na religião, só na justiça. Ele será o líder também financeiro do mundo. Hoje, praticamente, podemos dizer que Israel já é, porque nós sabemos que o dinheiro do mundo está nas mãos de Israel. Só que pela profecia, principalmente o tópico anterior que nós lemos, né, que foi Isaías 58, mostrou que Israel ele será justo. Israel vai reinar sem cometer aqueles erros de oprimir, de apontar o dedo para o outro e de falar palavras que causem tristeza. O profeta Isaías falou que essas três coisas serão tiradas de Israel. Okay? Então eles enriquecerão, mas serão líderes justos. O comentário prossegue. Hoje, o mundo depende da energia do petróleo, mas segundo a maioria dos especialistas, essa fonte de energia deve esgotar próximo do ano 2050. Bom, na década de 70, principalmente quando houve a crise do petróleo de 1974, tinha especialistas que diziam que no ano 2030 já não existiria mais petróleo. Hoje eles estão falando em 2050. Se fosse 2030, nós estaríamos a 8 anos do fim do petróleo no mundo. Isso seria uma crise terrível para o mundo. Hoje, o mundo ainda depende muito do petróleo. Você veja que as questões que estão envolvendo aí guerras estão mudando o preço do petróleo, a Rússia como grande produtor, os Estados Unidos estão tendo que usar as suas reservas. O petróleo ainda é muito importante. E hoje ainda funciona como petrodólares, né? Um controle que os Estados Unidos faz no mundo em que o petróleo só pode ser negociado em dólar. A China está querendo quebrar esse mercado, mudar esse mercado do petrodólar, né? Tá bom? Então, eles falam nessa possibilidade do petróleo acabar em 2050. Observe, qual foi a razão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial? Foi o petróleo. Foi o petróleo. E o petróleo influenciou que os Estados Unidos entrassem na guerra. O petróleo influenciou que a Rússia, que a Alemanha invadisse a Rússia, porque a Alemanha precisava do petróleo da Rússia. O petróleo influenciou na parte final da guerra entre Estados Unidos e Japão, porque a história diz que o combustível foi todo diminuindo, e no caso o combustível de avião foi diminuindo e os pilotos foram morrendo. Os Estados Unidos colocava piloto para treinar, porque os Estados Unidos tinha muito combustível. Já o Japão tinha pouco combustível, não é um grande produtor de combustível. Aí diz que chegou um momento que o Japão tinha que pegar um kamikaze, um indivíduo que nem sabia treinar, nem sabia pilotar direito, fazia ali 3 voos teste. Olha, o que você aprendeu agora você pega, leva o avião e joga lá em cima do navio americano. Porque piloto ele tem que ter muitas horas de voo para ele ser um bom piloto. E diz a história que o Japão não tinha mais combustível. Então os combustíveis fósseis, eles foram a grande razão, infelizmente, até dessas guerras. Tá ok? Certamente, né, isso não é uma profecia, irmãos. Eu estou falando baseado, né, nos acontecimentos. Certamente haverá uma outra forma de energia aí a partir de 2050, se for verdadeira essa previsão, né, que os cientistas fazem. E provavelmente quem estará dominando essa nova forma de energia? Provavelmente será Israel, porque, como eu disse, Israel, eles ultrapassaram em 2013 os Estados Unidos como potência número 1 em inovação tecnológica. Isso é chamado nos números, eles falam nos números de startups, as empresas de inovação tecnológica. Então, Israel ele já está caminhando para se destacar no mundo na potência, vamos dizer, tecnológica, em termos de potência tecnológica. E isso vai acabar dominando o mundo. Vocês devem ter visto aquela tecnologia
que hoje ainda foi feita com a ajuda dos Estados Unidos, mas sendo Israel líder, ele deve acabar dominando. Aquela tecnologia que os mísseis que eram lançados da Palestina, pelos palestinos, eles eram explodidos ainda no alto por essas armas desenvolvidas pelos Estados Unidos e por Israel. E a tendência é que Israel ele acabe desenvolvendo essas armas sozinhas, sem a ajuda dos Estados Unidos. Bom, o comentário prossegue, né? Falando de Jerusalém, eu falei dessa possibilidade de a balança pender para o lado de Israel por conta do novo tipo de energia que o mundo estará usando no lugar do petróleo. Na minha hipótese, não é uma profecia, Israel será a nação que vai desenvolver esse novo tipo de energia. O comentário prossegue. A próxima geração dependerá de uma nova fonte de energia e nova tecnologia se desenvolverão no mundo. Né? Novas tecnologias se desenvolverão no mundo. A grande líder desse desenvolvimento será o povo de Israel, e as outras nações verão a diferença entre servir a Yahvé ou ser um Estado laico. Ou seja, servir aqui no sentido de cultuar a Yahvé, dizer, né, tu és o meu provedor. Esse é o significado, né, deles servirem a Deus, ter Deus como seu esposo. A nação é uma esposa e ter Deus como esposo. Então eles poderão escolher entre ter um Deus como seu Senhor, né, ter um Estado teocrático ou um Estado laico. Sempre lembrando, como eu disse em tópicos anteriores, o nosso Deus é um Deus de liberdade. Ele quer ser amado pelo homem, ele quer que o homem escolha lhe servir. E acreditamos que o homem tem essa capacidade. Senão Deus não colocaria diante dele, como ele diz no livro de Deuteronômio, coloco diante de ti a vida e a morte. Escolha a vida. Coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolha a maldição. Então, se Deus fala para o homem escolher a vida em detrimento da morte, escolher a bênção em detrimento da maldição, é porque o homem tem essa capacidade. E nós escolhemos a vida, porque o que Deus fez por nós enviando Jesus Cristo para nos salvar, se ele não fizesse isso, todos nós estaríamos condenados. E como nós podemos confirmar isso? É quando nós olhamos para a nossa natureza. Mesmo Jesus vindo, se sacrificando e trazendo essa graça especial, nós vemos que os homens que estão na igreja, os homens e mulheres, todos continuam seres limitados. Imagine se não tivesse a graça de Jesus Cristo, a limitação seria maior e provavelmente todos iríamos para o inferno. O comentário prossegue. As outras nações chamarão Israel de remidos de Yahvé. Veja que importante, Isaías, agora vou dar destaque ao capítulo 62, quando ele está falando do reino de Deus e falando das nações, exaltando Israel e dando títulos gloriosos a Israel, ok? Então, primeiro, eles serão chamados de remidos de Yahvé. Isaías 62, versículo 2. E as nações verão a tua justiça e os teus reis, a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca de Yahvé nomeará. E chamar-lhe-ão povo santo e remidos de Yahvé. Ok? Então, esse será o título que eles vão chamar Israel, né? Um nome novo. Então, vou usar um exemplo aqui que é muito triste, é horrível, talvez a pior ação do espírito do anticristo na história contra Israel. Uma das piores foi a ação do anticristo na Segunda Guerra Mundial. Ela se compara à ação da Igreja Católica, que desde os anos 300 até a Reforma Protestante, e até um pouco depois da Reforma Protestante, perseguiu muitos judeus, tá bom? Mas uma das piores coisas foi Adolf Hitler. E Adolf Hitler, ele deu títulos, deu um título para os judeus, né?
normalmente eles chamavam eles de os judiados. A Igreja Católica, naquele período de perseguição, chamava os judeus de marranos, ou os porcos. Então era assim que eles chamavam os judeus. Então veja, esses títulos horríveis da história, eu não gosto nem de pronunciar, mas é como a história se dirigia aos judeus, ok? Então veja, Isaías agora vê algo completamente novo durante o milênio. Lembrando que durante o milênio a Babilônia apocalíptica, que é a Igreja Católica, com certeza absoluta, ela não existirá mais, não existirá esse engano que nós estamos vendo aí da Igreja Católica. Então, durante o milênio, as nações estão olhando para Israel como modelo de religião e diz que chamar-te-ão por um nome novo, no versículo 2, ok? E no versículo 2 diz que chamar-lhe-ão povo santo, os remidos de Yahvé, e tu serás chamada procurada, cidade não desamparada, ok? Enquanto na história nós sabemos que os judeus receberam esses títulos ruins, Israel, né, claro, a cidade de Jerusalém, sempre ocupada pelos gentios, mas Jesus Cristo disse que Jerusalém seria ocupada pelos gentios. Em Lucas capítulo 21, no sermão profético de Lucas, que é diferente do de Mateus, Jesus fala do acontecimento da destruição de Jerusalém, que se cumpriu no ano 70. Jesus Cristo disse que assim seria até que terminasse o tempo dos gentios. O tempo dos gentios terminou na grande tribulação. Foi o tema que nós estudamos há pouco. Agora, durante o milênio, aquelas nações que fizeram guerra a Israel, elas estão servindo a Israel e chamando eles de remidos de Yahvé. Por isso é que tem aquela questão complicada que mais à frente eu vou falar de novo com vocês. Essas nações se converteram. Claramente essas nações se converteram, assim como Israel se converteu. Essas nações, elas foram enganadas, receberam a marca da besta e agora, durante o milênio, elas estão servindo a Deus. Ou seja, elas abandonaram aquele ensino errado do anticristo, né? Durante a grande tribulação serviram a ele, mas agora, olha, Isaías os vê servindo a Jesus e reconhecendo Yahvé como um Deus abençoador e reconhecendo a santidade de Israel e chamaram então de remidos de Yahvé. O comentário eu explico o significado do termo remidos, porque essa nossa tradução normalmente não traz a riqueza do texto, né? Até por uma questão textual, de tamanho de livro, normalmente eles resumem. Mas eu comento aí, olha, o termo remidos neste versículo é tradução do hebraico Gaal, e segundo o dicionário Strong significa agir como parente resgatador. Você vai encontrar isso no dicionário Strong. O termo que foi traduzido ali como remidos de Yahvé, ok? É o termo hebraico Gaal, e segundo o dicionário Strong significa agir como parente resgatador. O parente resgatador era aquele que pagava a dívida para que a terra retornasse para o seu parente. Você vai ler lá em Levítico 25. Vou lembrar aqui para você. De 50 em 50 anos, as dívidas eram perdoadas, as terras eram devolvidas para a tribo, para a família da tribo, que era o verdadeiro dono. O ano do jubileu, que era o ano 50º, né? Ele era o ano do perdão de todas as dívidas, tá ok? Mas o parente resgatador, ele aparecia em que situação? Ele aparecia na situação que, por exemplo, ainda não chegou o ano 50, não chegou o ano do jubileu, tá ok? Estamos no ano 30, como exemplo. Mas a pessoa que perdeu a terra por algum motivo, por alguma dívida, ela está passando uma grande necessidade. E ela tem um parente que, graças a Deus, foi abençoado, está numa condição financeira boa, e esse parente, ele chega, então, para aquela pessoa que está de posse da terra, e fala o seguinte: olha, vamos diante dos juízes, eu vou pagar o valor que resta até o ano do jubileu.
restam 20 anos, eu vou te pagar 20 anos pela posse da terra, era o que a lei dizia, e a terra vai voltar para o meu parente. Se a pessoa não aceitasse, aí ele ia diante do juiz com o livro selado e ali vinha e tomava a terra de volta. Por isso o livro selado com 7 selos. Jesus Cristo tomou a terra de volta. E veja, Isaías, ele usa no hebraico um termo exatamente dizendo que vocês foram resgatados pelo parente que é Jesus Cristo. Esse seria o significado. Vocês são os resgatados do Messias. Então o termo remidos de Yahvé, ou remidos do Messias, seria melhor traduzido, né? E chamar-lhe-ão povo santo, e aqueles que foram resgatados por Yahvé. Esse seria resgatado pelo parente que é Yahvé. Esse seria o significado do versículo, pegando o significado da palavra no hebraico. O comentário prossegue. O profeta Isaías iniciou o seu ministério com uma visão sobre o futuro de Israel. No versículo 2, ele diz: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa de Yahvé no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Ou seja, vai chegar um momento em que a casa de Yahvé, ou seja, o templo, que nós estamos vendo muitos sinais proféticos de que o templo está perto de ser construído, ok? Então vocês vejam, essa profecia está se cumprindo agora. Há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, os católicos e protestantes diziam: não, essa profecia tem que ser esquecida. Tem que ser esquecida porque Israel não faz mais parte do povo de Deus. O único grupo que defendiam isso eram os anabatistas, os valdenses, os anabatistas, que nunca foram católicos, que nunca foram protestantes. Então, há cerca de 200 anos atrás, quando os anabatistas começaram a ter liberdade, eles começaram a pregar, ok? E nos seus escritos, eles diziam: olha, o templo voltará a ser construído, Israel voltará a fazer parte da Terra Santa, Israel vai reconstruir o templo, e também Israel vai acabar sendo enganado pelo anticristo. Todas essas profecias que nós pregamos, enquanto os católicos e protestantes diziam que não. Bom, Israel voltou para a terra de Canaã, se fortaleceu como nação, está para construir o templo, e também Israel está dando muitos sinais de que corre risco de fazer uma aliança com o anticristo, porque as alianças estão acontecendo. Então o significado é realmente importante. Ok? Então Isaías, quando ele começa, seu livro está no Isaías capítulo 2, versículo 2, esse texto, né? Ele já começa falando exatamente dessa recuperação de Israel. Bom, e ele prossegue, aí o comentário prossegue: vê também os povos pedindo a Israel que lhes ensine a lei de Deus, e Jerusalém como centro acadêmico teológico do milênio. Então, Jerusalém será como centro acadêmico, ou seja, o centro de estudos sobre Deus durante o milênio. Veja, Isaías capítulo 2, agora o versículo 3. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte de Yahvé, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos. Andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Yahvé. Observe, ele vê as nações falando isso. Então, ocorre uma conversão muito grande nas nações. Eu disse para vocês, algumas profecias, como a profecia de Miqueias, o Apocalipse também vai deixar claro que existiram os descontentes. Por isso, Jesus regerá as nações com vara de ferro. Mas a descrição que Isaías faz também é uma descrição que fala das nações se convertendo.
as nações vindo adorar a Deus, e as nações dizendo, olha, de Sião sairá a lei. Por quê? Jesus implantou o reino. Quando eles verem que esse é um reino justo, passando 10, 20 anos, acredito que a conversão vai aumentar mais ainda. 30, 40 anos, esse rei justo e abençoador, então as conversões vão aumentando conforme o tempo vai passando, porque eles verão a justiça do reino de Deus. Então essas são pessoas que Zacarias também viu, que fizeram guerra a Israel, mas se converteram durante o milênio. Eu destaco isso aqui porque é uma questão importante a ser falada no milênio, que nós vamos estar falando enquanto estivermos estudando sobre o milênio, é porque haviam alguns intérpretes que diziam que durante o milênio não haveria salvação, porque as pessoas acreditaram no anticristo, receberam a marca da besta e agora elas não teriam mais salvação. Porém, a descrição que o livro do profeta Isaías faz sobre o milênio é um período em que as nações estão servindo a Deus, estão se convertendo, estão reconhecendo, até destaquei aí, que a lei deve sair de Jerusalém, como dizendo, essa é a nossa capital. A lei é bom que saia de Jerusalém. E também a palavra de Yahvé, ou seja, também o ensino das Escrituras. Então, essa é uma palavra que está vindo das nações. O profeta Isaías, ele vê as nações descrevendo como está a vida durante o milênio. E mais uma vez tem a palavra Jacó, sempre lembrando, a troca de palavra de Jacó e Israel, significa mudança. Esse era o usurpador. Agora ele é um príncipe de Deus. E durante o milênio se cumpre essa profecia, vou chamar de uma profecia, né? Mas esse nome Jacó e a mudança do nome para Israel. Até o fim da grande tribulação, Israel, como ocorre hoje, é Jacó, é o usurpador. Mas durante o milênio, ele será o príncipe de Deus, Israel, o príncipe de Deus, o principal. Lembrando que príncipe é isso, é o principal. Tá bom? Hoje, infelizmente, Israel não é um bom exemplo para o mundo, ok? Israel, ele exerce um domínio financeiro sobre muitos países. Foi uma das reclamações de Adolf Hitler, né? E durante o milênio, a profecia está dizendo que eles vão exercer essa liderança financeira, então não vou chamar só de domínio. Vão exercer essa liderança, só que de forma justa, abençoando a todos, ok? Como aquele patrão que ele é patrão, mas ele dá todos os benefícios ao funcionário em que a lei exige e ainda dá algum benefício a mais. Eu trabalhei em empresa assim, na época no mercado financeiro, eles ganhavam tanto dinheiro que eles não davam só o 13º salário, não. Às vezes eles davam o 14º, 15º, davam assim, chegaram a dar 24 salários em um ano, de tanto dinheiro que eles ganhavam. Né? Então eles estavam dividindo com as pessoas, estavam sendo justos. Então essa será a regra no milênio. Ok? Então essa palavra das nações é importantíssima. Isaías vê as nações fazerem essa declaração. O comentário prossegue. A paz predominará e as nações não farão mais armas, farão ferramentas para cultivar o solo. Olha o que Isaías vê agora as nações praticando durante o milênio, ok? Descrevendo o governo do Messias, ele diz, a partir do versículo 4, e ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Irmãos, esse versículo aqui ele é tão importante que ele foi colocado em um prédio da ONU, né? Porque é uma mensagem muito bonita e é uma profecia, ok? Então diz que
Jesus Cristo, o Messias, ele exerce o juízo sobre as nações, repreendendo eles, porque, como eu sempre disse, terão descontentes. O percentual de descontentes, não me pergunte, a Bíblia não diz, não dá para ir além do que está escrito, tá ok? Mas existem os descontentes, aqueles que estarão sendo repreendidos. Serão repreendidos, mas veja que eles obedecem, porque diz, né, que repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Ou seja, não investirão mais dinheiro para fazer armas, fazer canhões, vão investir o dinheiro em questões de saúde, de benefício para o povo. Hoje o que se gasta de armas, a indústria da arma no mundo, ela é muito forte. Existem especulações até que teria sido a indústria das armas nos Estados Unidos e no mundo que teria matado aquele presidente Kennedy, John Kennedy, porque ele estava querendo tirar os Estados Unidos da guerra do Vietnã, e isso seria um grande prejuízo para os que negociam armas. Então, não vai haver mais necessidade das pessoas comprarem armas. Okay? Então, isso, claro, vai trazer uma riqueza, mais recursos para as pessoas. E as nações, elas estão reconhecendo, né? Então, elas, olha, nós vamos parar de fazer canhões, vamos parar de fazer armas. O comentário prossegue. O profeta Jeremias viu o futuro de Jerusalém e viu que as nações a chamavam trono de Yahvé. Veja, Jeremias capítulo 3, versículo 17. Ele diz, naquele tempo chamarão Jerusalém de trono de Yahvé, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome de Yahvé, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Ou seja, descreve esse período que Israel vai se converter. Lembre-se que Jeremias viveu um dos piores, para alguns o pior momento da história de Israel, foi quando houve a destruição do primeiro templo. Aquele templo era muito especial. Depois teve a destruição do segundo templo, que para alguns historiadores não era tão significativo. O primeiro ser destruído, para alguns aquilo ali foi o pior momento. Jeremias viveu aquele momento. Ele tinha feito uma limpeza no templo, porque quando começou o seu ministério, junto com o rei Josias, diz que os sacerdotes de Baal atuavam dentro do templo. Jeremias e Josias fizeram uma limpeza, tá ok? Só que os filhos de Josias se desviaram e acabou que Israel foi dominado e destruído. Então ele profetiza um momento futuro, e nesse momento futuro, ele diz que as nações chamarão Jerusalém de trono de Yahvé. Esse aqui é o local que o Deus Criador de todas as coisas reina. Então, como nós falamos naquele estudo, principalmente na visão de Isaías, no capítulo 32, quando ele vê os homens se tornarem mais inteligentes, ele vê o tolo se tornar um sábio, né, vendo que a capacidade de raciocínio das pessoas vai melhorar durante o milênio. Então, podemos dizer também que durante o milênio, com essa conclusão, as nações estão concluindo também que Deus é o Criador de todas as coisas, ou seja, a teoria do evolucionismo, ela morre no milênio. Pois bem, Zacarias vê Jerusalém sendo chamada de Cidade da Verdade. Olha que título maravilhoso que ele coloca aqui, né? Zacarias capítulo 8, versículo 3, ele diz, assim diz Yahvé, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte de Yahvé dos exércitos, monte de santidade. Ok? Então ela será chamada cidade de verdade. E veja como o texto diz que Yahvé vai habitar no meio deles. Por quê? O Messias vai estar reinando. E o Messias é a descrição de Yahvé. Porque Ageu profetiza que Yahvé vai pisar no templo.
Então a profecia é que ele iria se tornar homem, ia tomar a forma de homem, como disse o apóstolo Paulo. O comentário prossegue. O profeta Zacarias vê as nações buscando o conhecimento da verdade em Jerusalém, ou seja, de Jerusalém parte o ensino da verdade, como as nações disseram naquele exemplo anterior, né? Em que elas elas dizem, de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Yahvé. Como eles dizendo, olha, nós queremos aprender com a palavra aqui de Jerusalém, porque será, como eu disse, o centro acadêmico teológico do mundo. Ali estará o verdadeiro conhecimento, vamos chamar assim. Então agora o profeta Zacarias vê essas nações buscando esse conhecimento. Zacarias, capítulo 8, ainda, versículo 21 a 23. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor de Yahvé e buscar a Yahvé dos exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém a Yahvé dos exércitos e suplicar a bênção de Yahvé. Assim diz Yahvé dos exércitos, naquele dia sucederão que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, é ou não é uma descrição de conversão? Claramente é uma descrição de conversão. Foram enganados pelo anticristo, receberam a marca da besta, mas se livraram da marca da besta. Assim como Israel foi enganado pelo anticristo e se converteu, se livrou da marca da besta. Essas nações aqui entram no milênio e reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor, Yahvé como seu Senhor, e Jerusalém como a sua capital e o local de onde vem o ensino da verdade religiosa, doutrinária, tá ok? Então eles se converteram, se livraram da marca da besta, tá bom? Foram enganados pelo anticristo, agora abandonados. O comentário prossegue. Davi profetizou que Jerusalém será chamada bem-aventurada. No Salmo 72, versículos 11 e 17, ele diz, e todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Ok? Então, Israel, o povo, né, e a cidade, todos serão chamados de bem-aventurado. Então, aqui está descrevendo novamente como uma conversão das nações. E veja o versículo 17, que ele disse, o seu nome permanecerá eternamente. Esse reino milenial, como nós dizemos, ele dura 1000 anos. Ele não é eterno. No final dos 1000 anos, todos perdem o seu corpo físico e todos vão comparecer diante do trono branco para serem julgados, esses que estão vivendo no milênio. A igreja que já está em corpos incorruptíveis, no final do milênio, no juízo, estará sentada em trono julgando eles. Tá ok? Então, mas o reino é eterno, por quê? Porque esse reino, ele não será desfeito jamais. Depois de 1000 anos, Satanás faz uma rebelião, mas Jesus vence Satanás e aí todo o mal é encerrado e vai iniciar a vida eterna. Aí nós vamos prosseguir no estudo, mas esse é um reino eterno, começa agora e vai prosseguir pela eternidade.